Bem, meus amigos, as eleições se aproximam e a cada dia aparecem mais surpresas, né? Aqui na cidade de Patos, com mais pré-candidatos sendo lançados aí, ou lançando seus nomes pelos seus partidos. E eu tenho dito que o que não vai faltar nessas eleições é opção para o eleitor patoense acreditar o seu voto. Porque eu acho que eu nunca assisti, em época nenhuma, tantos candidatos de Patos disputando a Câmara Federal e a Assembleia Legislativa como agora. Evidentemente que a gente tem que esperar para ver se todos esses pré-candidatos vão realmente registrar a candidatura, lançar seus nomes realmente na disputa. Mas a preço de hoje, pelo menos os que lançaram, eu posso até esquecer de algum, né? Porque são tantos. Nós teríamos aí pelo menos 8 pré-candidatos para deputados estaduais e 6 para a Câmara Federal. Pois é, isso mesmo. Ou seja, 14 pré-candidatos disputando vaga no Legislativo aqui por Patos. Se isso realmente se confirmar em outubro, será histórico. Eu acho que Patos nunca teve tantos pré-candidatos, tantos candidatos, né? Porque em outubro serão candidatos, assim. E aí, para estadual, pelo menos que lançaram pré-candidaturas, nós temos Ramon Nilson Alves, Francisca Mota, Ana Célia, José Gonçalves, Germana Vanderlei, que deve ser a candidata no lugar de Érico de Jean, seu esposo, o ex-deputado Antônio Mineral, o ex-vereador Almir Mineral e Josmar Oliveira. Para federal, a preço de hoje, nós temos Hugo Mota, Lenildo Moraes, Jamerson Ferreira, Josivan Antério, que deve ser lançado pelo seu partido, Ilmara Moraes e José Vieirinha, que já foi candidato algumas vezes. Então, amigo, escolha não vai faltar. Opção não vai faltar para o eleitor. Mas aqui eu queria justamente comentar duas questões primordiais. A primeira, eu não tenho nada contra lançar nomes. Eu acho que estamos numa democracia, todo e qualquer partido pode lançar nomes. Isso aí é fato. E não há nada de anormal nisso. O que, evidentemente, eu só fico com a pulga atrás da orelha e reticente com relação é o lançamento de qualquer nome. Que eu acho que, para você disputar a Câmara Federal e a Assembleia Legislativa da Paraíba, você deve ter uma base muito sólida, você deve ter muitos apoios, você deve ter condições financeiras também para bancar uma campanha que é pesadíssima nos 223 municípios, e a gente sabe que não é uma campanha de vereador que já é cara aqui em Patos, imagine para a Câmara Federal ou para a Assembleia Legislativa. Então, tudo isso influencia. Não passa apenas pela vontade do eleitor. Mesmo que todos os patuenses votassem nesses candidatos somente, a gente sabe que nem todos seriam eleitos porque não tem base. Não adianta ser votado apenas em Patos, você tem que ter outros redutos. E aí, onde está o X da questão? Será que vale a pena, né, no caso, lançar o nome apenas por lançar, para dizer que é uma opção? Será que algumas pessoas acabam tirando o voto de outros que podem realmente se eleger e representar a cidade de Patos? O ideal seria que a gente tivesse uma supercalculadora que pudesse dividir todos esses votos de forma equânime para que nós pudéssemos eleger o máximo de candidatos possíveis, coisa que não é possível, porque passa pela cabeça de cada eleitor. E a gente não sabe o que passa pela cabeça de cada eleitor.
Não tem como fazer essa matemática. Portanto, eu fico reticente com relação a certos lançamentos, que, a meu ver, acabam atrapalhando mais o processo do que contribuindo. Porque ao invés de acreditar voto em alguém que realmente tem condições de chegar lá, você acaba acreditando um voto a quem não chega lá. Faz parte da democracia? Faz, com certeza. O eleitor é livre para escolher quem quer que seja. Mas a gente perde em representatividade. Você pode pensar, quanto mais candidatos, mais chance a gente tem. Eu não vejo dessa forma. Porque quando se fala, repito, em eleição estadual e federal, a configuração é diferente. Quanto mais candidatos, menos chance a gente tem no sentido de eleger representantes estritamente de Patos. Porque a gente sabe que nem todos esses candidatos têm condições de ter musculatura, base lá fora, apoios lá fora. Podem conseguir votos de Patos, mas lá fora fica mais difícil. Portanto, é algo a se pensar. É positivo por um lado, porque você democratiza a disputa, né? Você dá chance de outras pessoas serem votadas. Quanto a isso, nenhum problema. O único problema é justamente você acabar minguando, né? E retirando votos de quem realmente poderia chegar até lá. E a gente sabe que desses 14 nomes que estão aí pré-lançados, nem 20% vai chegar lá. Essa que é a grande questão. Essa é a nossa opinião. Quer mais informações? Acesse o nosso site, portal40graus.com. A informação mais quente você acompanha sempre aqui. E não se esqueça, você não pode perder!